Bom, seguindo então agora aqui, como eu falei, vamos fazer um exemplo de como calcular o operador de diferenças divididas, usando então aqui aquela tabelinha. Tá? Então aqui eu tenho 5 pontos, né? x0, x1, x2, x3, x4, e as suas respectivas imagens numa função f, que futuramente eu vou pensar em interpolar. Poxa, se são 5 pontos, eu posso interpolar para um polinômio de grau menor ou igual a 4. Não, não é agora isso que eu quero. Eu quero só encontrar o operador de diferenças divididas. Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, eu construo aqui e já coloco a ordem zero. Eu sei a ordem zero, são as imagens. Então a imagem do menos 1 é 1, do 0 é 1, do 1 é 0, do 2 é menos 1, do 3 é menos 2. E agora eu vou calcular os operadores de diferenças divididas. Ou seja, o meu f, vê que eu sempre uso colchete quando estou falando de operador de diferenças divididas, tá? O meu f x0, x1, ele vai ser o f de x1, que é 1, menos o f de x0, que também é 1, dividido por x1, que é 0, menos o x0, que é menos 1. Ok? Feito isso, lógico, 1 menos 1 é 0, 0 dividido por 1 é 0. Então está aqui o meu operador de diferenças divididas para x0, x1. E x1, x2? 0 menos 1 dá menos 1. 1 menos 0 dá 1. Menos 1 dividido por 1, menos 1. E x2, x3? Vamos lá. Menos 1 menos 0 dá menos 1. 2 menos 1 dá 1. Menos 1 dividido por 1, menos 1 também. E x3, x4, desculpa. x3, x4, menos 2 menos menos 1 vai dar menos 1. 3 menos 2 dá 1, também dá menos 1. Beleza? Deixa eu apagar a tinta ali, para a gente fazer de novo agora para a ordem 2. Então, para a ordem 2, meu f de x0, x1, x2, eu vou pegar o anterior aqui, menos 1, menos o anterior de cima, 0. E agora eu vou dividir por x2 menos x0. Então, 1 menos menos 1. Em cima ficou menos 1. Embaixo, 1 mais 1, 2. Menos 1 meio. Beleza? Agora, menos 1 menos menos 1, isso aqui vai zerar. 2 menos 0 dá 2. Então, 0 dividido por 2 dá 0. E isso aqui também zera. Menos 1 menos menos 1 dá 0. 3 menos 1 dá 2. 0 dividido por 2 dá 0. Tranquilo? Vamos lá. Vamos fazer mais um. Agora na terceira ordem. Então, vou fazer f de x0, x1, x2, x3. Pega na coluna anterior. Esse menos o de cima. Então, 0 menos menos meio. Menos com menos, lembra que dá mais, né? Então vai dar mais meio aqui. E agora eu estou fazendo x3 menos x0. x3 é 2, menos o x0, que é menos 1. Menos com menos dá mais, então 2 mais 1 é 3. 1 meio dividido por 3 é 1 sexto. Então meu operador aqui é 1 sexto. Na linha de baixo, 0 menos 0 dá 0, dividido por 3 menos 0, só pode dar 0. Ok? E na última ordem, então, eu vou fazer 0 menos 1 sexto, dividido por 3 menos menos 1. 0 menos 1 sexto dá o próprio menos 1 sexto, né? 3 menos menos 1 dá 4, positivo. Então, menos 1 sexto eu vou dividir por 4. Multiplico os denominadores, 6 vezes 4, 24. Eu chego aqui em menos 1, 24 avos. E aí, olhando aqui ó, na parte de cima, diagonal aqui de cima, ó, você vai ver os operadores ordem a ordem. Então, meu D0, meu D1, meu D2, meu D3 e o meu D4. Ok? É aí que estão, então, os meus operadores de diferenças divididas. Ficou claro isso? Como encontrar esses Ds? É fundamental a gente entender isso para poder trabalhar a interpolação através da forma de Newton. Por quê? Porque agora a gente vai ver que esses operadores vão aparecer como coeficientes dentro do polinômio interpolador.
A gente ainda não viu o polinômio interpolador. E eu vou mostrar para você. O polinômio interpolador na forma de Newton é isso tudo aqui. É o D0, que é o primeiro operador de diferenças divididas. Depois, o D1 vezes x menos x0. Então daqui vai sair um polinômio de grau 1. Depois o D2 vezes x menos x0, x menos x1. Aqui vai sair um polinômio de grau 2. Até chegar no Dn, que vai multiplicar x menos x0, x menos x1, x menos x2, até o x menos xn menos 1. E aí daqui pode sair um polinômio de grau n. Lembrando que esses divisores de diferenças divididas, um deles pode ser zero, alguns deles podem ser zero, por isso o grau pode ser até menor do que n. Mas é nesta forma que a gente vai construir, onde cada um desses dk's é aquele f de x0, x1, xk. Veja, a demonstração disso aqui poderia ser feita, mas é bastante trabalhosa e desnecessária. Você pode encontrar lá no livro de cálculo numérico da professora Márcia Ruggiero e Vera Lúcia Lopes. Lá tem toda essa demonstração, tá? Bem bonitinha, bem detalhadinha. Fica à vontade, procura lá. Ok? Se você quiser ver como que é a demonstração desse polinômio. Importante para a gente é entender o polinômio e utilizar. Então, para isso, a gente vai fazer um exemplo numérico. E adivinha? Vamos pegar o mesmo exemplo, porque a gente já sabe o final dele, né? Então, vamos partir no mesmo exemplo aí, tentar entender essa forma de Newton através desse mesmo exemplo aí. Então, vamos determinar um polinômio de grau 2 que passa nesses 3 pontos conhecidos. Se eu estou falando da forma de Newton, eu preciso então de 3 operadores de diferenças divididas, D0, D1 e D2. E para isso eu vou ter que construir a tabela. Com esses valores eu já sei a ordem 0 da tabela. Então lá, os valores do domínio e os 3 valores da imagem. Para a ordem 1, o que eu vou fazer? 1 menos 4 dá menos 3, dividido por 0 menos menos 1, ou 0 mais 1 que dá 1. Menos 3 dividido por 1, menos 3. Aqui, menos 1 vai dar menos 2. Dividido por 2 menos 0. Espera lá, só um pouquinho aqui. 2 menos 0 vai dar 2. Então, menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. Correto? Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. E aí, a ordem 2, eu vou pegar o menos 1 e vou subtrair o menos 3. Menos com menos vai dar mais. Menos 1 mais 3 dá 2. E 2 menos menos 1, ou 2 mais 1, dá 3. Então, 2 dividido por 3, 2 terços. Com essa tabelinha, lembra que ó, a diagonal aqui de cima, eu tenho os meus DIs. Então, D0, D1, D2. Com esses operadores de diferenças divididas, eu vou construir o meu polinômio. Então, eu vou ter aqui ó, o D0, que é 4, o D1, que é menos 3, vezes x menos x0, que era menos 1, né? Menos com menos fica mais. E o D2, que é 2 terços, vezes x menos x0, x menos x1. Lógico, vai fazer aqui distributivas, né? A gente pode escrever aqui o 4, o menos 3x menos 3, daqui o 2 terços x ao quadrado e o 2 terços x, que é a distributiva já geral. Vai somar quem dá para somar aqui, né? X com x, termo independente com termo independente, e vai chegar no mesmo polinômio P2 de x. O mesmo que a gente tinha chegado na resolução de sistemas lineares, na forma de Lagrange, também na forma de Newton. Tá bom? Finalizando, então, o conteúdo do nosso vídeo, aqui da nossa aula de hoje, a gente pode enxergar essas 3 formas que a gente viu aí, e os seus polinômios interpoladores da seguinte maneira. Quando eu falo de resolução de sistema linear, quem que é o meu polinômio interpolador? É o polinômio que eu quero chegar. E quem que eu vou procurar? Os coeficientes. Então eu vou resolver o sistema para ir direto para os coeficientes. Os outros também vão chegar nesse formato? Sim. Mas, através da forma de Lagrange,
faço diferente. Eu pego as imagens YI vezes os LKs, né, YK vezes LK. Cada LK é um produtório de termos em cima e embaixo, aqui na fração, numerador e denominador. Então eu vou construir primeiro os LKs, depois vou multiplicar pelas imagens, vou somar, vou chegar no mesmo polinômio, através de um método diferente. Tá, ok? Então aqui eu tenho esses polinômios de Lagrange aqui no meio. E na forma de Newton, como a gente acabou de ver, eu tenho aí os operadores diferenças divididas, multiplicando cada um aí, também um produto de termos, né, do x menos xi, com esse i indo até o k menos 1. Tá? E cada um desses operadores é dado por aquela tabela de operadores de diferenças divididas. Beleza? Com isso a gente finaliza então essa introdução do assunto. Na próxima aula, na aula síncrona, aí a gente vai fazer alguns exercícios ainda envolvendo esses três métodos, explicando bem esses três métodos, exemplificando. E na sequência do conteúdo, a gente vai estudar um pouquinho mais sobre interpolação ainda, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre erro, né, sobre escolha de grau, sobre spline, que também é uma forma de fazer interpolação, ok? A gente conversa um pouco mais sobre isso nas próximas aulas. Bons estudos e até a próxima.